paz, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez, reforçando aqui. Eu sou o pastor Samuel, pastor desse campus aqui. Muito feliz de poder estar celebrando esse evento tão importante que mudou a nossa história, né? Então vamos dar uma oportunidade para vocês também, mais uma vez repetirem. Quantos aqui são gratos a Deus? Quantos são gratos a Deus por ter enviado Jesus, amém? Espero que você esteja com expectativa, espero que você esteja animado para o que Deus vai falar e ministrar no nosso coração, e até você que não está animado, que o Senhor, nosso Deus, possa estar nesse lugar, ministrando no seu coração, muito mais poderosamente do que uma palavra de alguém, uma música cantada, o poder do Espírito Santo possa tocar nos nossos corações. É por isso que nós estamos aqui, nós cremos que esse poder está sendo disponível para cada um de nós, amém? Olha, hoje nós encerramos uma série que nós chamamos de 7 dias. Falamos sobre os últimos 7 dias de Jesus, né? Claro, resumidamente, o resumo do resumo, porque essa Semana Santa, antes da ressurreição, da crucificação, da ressurreição, foi uma semana muito especial e ela foi relatada em 25 capítulos. Os evangelhos da Bíblia, né, do Novo Testamento, tem um total de 89 capítulos. 89 capítulos. Porém, só essa semana, desses 89, 25 capítulos são dessa semana. Isso revela muito como essa semana é especial, profética, evidencia tantas palavras proféticas. E a gente vai terminar hoje, no último dia. Vocês já sabem o que a gente está celebrando aqui. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes da gente falar um pouco sobre isso, precisamos fazer uma observação que é muito pontual, porque muita gente acha que Jesus morreu para ressuscitar. Porque como é que alguém vai ressuscitar se não morreu? Mas não é isso. Jesus não morreu para ressuscitar, havia um propósito específico na morte de Jesus também. Claro que Jesus iria ressuscitar depois de morto, mas havia um específico propósito na morte de Jesus. A gente vai pincelar um pouco sobre isso. Quem está animado aí? Então vamos juntos? Olha, a gente crê que Jesus, antes desse dia de crucificação, dessa sexta-feira, ele prediz a sua morte, tá bom? Eu não sei até quanto você conhece da palavra de Deus, até quanto você já ouviu essa história, mas essa semana a minha esposa mandou um vídeo para mim de uma conta no Instagram, de uma pessoa fazendo uma entrevista na rua, e ela falava, olha, o que é a Páscoa? E as pessoas, elas falavam, eu acho que Páscoa tem a ver com Jesus, não falavam que não era sobre coelhinho de Páscoa, nem nada disso. Eu acho que Páscoa tem a ver alguma coisa com Jesus, eu não sei exatamente o que. E eu falei semana passada que nós estamos muito próximos da mensagem do Evangelho, porém muito superficiais. Sabe? A gente sabe, mas a gente não sabe nada. A gente acha que ouviu, mas não escutamos. E depois, no fim desse vídeo, esse casal, eles falam, não, eu sou cristão, eu sou cristão. Então, assim, vamos que esse erro não se acometa na nossa comunidade. Quem pode dizer? A Páscoa, então, é sobre, basicamente, a morte de um Deus Santo e a sua ressurreição. E é isso que faz a gente viver e servir a Ele. Tá bom? Se Jesus morresse, ele morreria como um homem extraordinário, acima da média, mas o que faz a gente estar aqui nessa noite, levantando nossas mãos, tendo muita esperança, é porque depois que ele morreu, ele ressuscitou. Isso difere o cristianismo de todas as outras religiões. É por isso que nós cremos que nós, se estamos em Cristo, repete comigo, se estamos em Cristo, nós também ressuscitaremos. Tá bom? É isso que nós cremos, e é por isso que temos esperança. Mas isso é uma história muito de filme, fantasia, filme encantado. Olha, você pode pensar assim, ou você pode deixar o seu orgulho de lado, e que o Espírito Santo ministre uma verdade que é incomparável, incontaminável e incorruptível. É a verdade do Evangelho. Nós realmente cremos que nós não conheceremos a morte. Não porque somos super especiais ou capazes, mas porque Jesus fez um caminho para nós. Isso é o Evangelho, essa é a Páscoa. Então, que isso seja bem claro. Havia um propósito, então, na morte de Jesus. Todos nós somos pecadores, éramos encurralados no pecado. A Sabrina falou um pouco sobre isso, né? Havia uma gap, né? Havia um espaço, uma lacuna entre a humanidade e Deus. E Deus, para
com seu desejo e propósito de estar entre nós, ele queria estar entre nós, mas ele tinha que remediar, ele tinha que, por causa do nosso pecado, ele estava distante, ele não podia se aproximar, então ele usa o seu próprio filho, porque Deus amou o mundo, amou você, me amou, nos amou de tal maneira que ele envia o seu único filho, que é para morrer de uma forma bem violenta, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho, é isso que nós cremos. Então, essa distância foi preenchida pela cruz. A cruz de Cristo sacia a ira de Deus, de um Deus justo. Ele quer se relacionar com a gente, mas não poderia. Então, ele faz em Jesus um sacrifício que foi perfeito. Muita gente acha o seguinte, olha, Jesus morreu santo. Sabe o que é interessante? Você precisa analisar e estudar as últimas horas de Jesus. Na cruz, ele fala 7 palavras antes de morrer. Porque, meu amigo, você pode ser santo até o momento que a sua integridade física está sendo ameaçada. Sim ou não? Por que o Evangelho é vivo, é real? Porque, meu amigo, sustentar uma mentira é fácil. Mas sustentá-la até o momento que estão pendurando você de cabeça para baixo, dizendo, se você não disser qual é a verdade, você vai morrer. E ainda assim, centenas e milhares de pessoas continuam afirmando, não, eu não vou renunciar à minha fé. Você tem que ser muito forte para sustentar uma mentira até que a sua integridade física seja ameaçada, como foi a de Jesus. Jesus, então, até na sua hora de morte, ele fala o seguinte, uma da primeira fala que ele fala antes de morrer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, a divindade de Jesus na cruz, sendo revelada, até no momento de dor, ele pede perdão pelos pecados daqueles que estão matando ele. Mas também a sua humanidade começa a gritar. À medida que a dor começa a aumentar, ele começa a recitar Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E ele também diz, eu estou com sede. Vocês se lembram mais ou menos disso? É a humanidade de Jesus. E a beleza do Evangelho, queridos, é que Deus não remedia o problema da humanidade com um Deus apenas santo e que veio do céu e repara tudo o que tinha que reparar, mas Jesus encarnou, nasceu entre nós e viveu entre nós como homem, sofreu tentações como nós, padeceu fisicamente como nós e ainda assim não pecou. E a prova disso é que na sua morte, o véu que nos separava, aquela distância, foi quebrada. O véu se rasga de cima a baixo, ou seja, ali há uma caracterização de que Deus aprove a morte do seu Filho Jesus. Ali ele estava dizendo, Jesus morreu com santidade. Porque se não morresse em santidade, esse véu continuaria separando Deus da humanidade. Ei, queridos, vocês estão aqui? Por que nós vivemos e servimos a esse Deus? Porque ele fez algo que só ele podia fazer. Por mais que o seu pai te ame, sua mãe te ame, seu namorado te ame, ele morre por você, ainda ele não seria capaz de remediar o teu problema e o meu problema. Estávamos encurralados no pecado, somente um Deus santo, perfeito, um sacrifício perfeito nos remediou, amém? Então, olha só, vamos lá, vamos fazer algumas análises. Jesus, ele era um cara acima da média, um influencer, talvez tinha mais seguidores no Instagram do que todo mundo. Ele realmente tinha uma capacidade de liderança e de influência, porque pessoas começaram a segui-lo. Jesus até sexta-feira, Jesus até a sua morte, ele podia ser um cara diferente, como tem muitos hoje aqui, na sociedade. Ele é um cara carismático, ele é um cara bondoso, ele é um cara justo, ele é um cara que sabe falar, ele é um cara que consegue agregar pessoas. Até sexta-feira ele começa a falar sobre algumas coisas e algumas promessas. Até sexta-feira Jesus podia ser um falastrão. Jesus podia ser um cara que convencesse pessoas que são carentes por uma necessidade. Jesus podia ser um impostor. Até sexta-feira ele fala de algumas promessas que poderiam não ser verdade. Jesus, antes de morrer, repete comigo, antes de morrer, em Mateus capítulo 20, Jesus fala o seguinte, enquanto estavam subindo para Jerusalém,
Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Irmãos, isso aqui é antes dele morrer. Jesus, diversas vezes, ele começa a ele prediz sua morte, ele fala que ele iria morrer. Isso é meio louco, porque isso de fato aconteceu. Então, olha o que Jesus continua dizendo: eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Vamos ler junto essa frase final? Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Você tem que ter um nível de confiança absurdo, não sendo Deus, falar algo assim. Pior cenário: Jesus morre e não volta. Ele enganou e convenceu no tempo que ele tinha que convencer. Depois que ele morreu, alguns vão fazer dele ídolo. Até hoje isso acontece. Outro versículo, outro contexto, em outro tempo. João capítulo 2, versículo 17 diz: seus discípulos lembraram-se mais tarde. Para aqui rapidinho. Esse contexto é quando Jesus entra no templo e começa a limpar o templo, expulsar os mercadores. Vocês se lembram disso? Isso também foi na Semana Santa. E aí ele começa a causar um alvoroço. Ele fala: cara, não, isso aqui é um lugar santo. E aí os seus discípulos lembraram de uma escritura antiga que falava o seguinte: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Jesus, que sinal nos mostras para você agir assim, com tanta autoridade e ousadia? Jesus responde: eu destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Pessoal, estudando a história, contexto, você não fala para um povo que demorou dias e anos para reconstruir um templo, e você fala assim: eu vou destruir e eu mesmo vou reconstruir em 3 dias. Isso é um absurdo, isso é um choque. E as pessoas começam a se escandalizar: como assim? E aqui Jesus estava falando dele mesmo, que ele morreria, mas seria reconstruído em 3 dias, ele ressuscitaria. Mais um anúncio do que ia acontecer. Antes da sexta-feira, Jesus também disse no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 diz: disse-lhe Jesus, Rise Church, leia comigo, vamos embora. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, isso é sensacional, são anúncios do que estaria para acontecer, e é algo muito sobrenatural, a caracterização profética dessas falas, porque de fato Jesus, terceiro dia, foi crucificado. Jesus então cumpre muito daquilo que ele já estava falando que ia acontecer. Agora, o diferencial não era a morte, mas a ressurreição, que ele mesmo declarou. Sim ou não? Quem está aqui comigo? Amém? Pessoal que está online, que Deus te abençoe. Você que não quis encarar uma chuvinha. Teve um grupo muito grande aqui essa manhã. Esse grupo, muitos que estavam aqui nessa manhã, como a Sabrina falou, está no estádio agora. Que Deus perdoe os teus pecados. E eu falei nessa manhã: alguém, essa noite vai ficar muito triste. Amanhã alguém vai acordar muito triste. Mas quem torce para o time do Senhor nunca fica triste. Vocês já ouviram isso nunca, né? Eu, como um bom vascaíno, cansei de ouvir isso. Saindo dos estádios, te ligando a televisão, meu pai sempre falava: filho, não se preocupa, o time do Senhor dos Exércitos nunca perde. E não é que é verdade? E não é que é verdade? Jesus faltou o seu próprio funeral. Pegadinha no malandro. Ele não apareceu. A gente já sabe o final. Galera, irmãos, o véu, na morte de Jesus, o véu do santuário foi rasgado em 2 partes, do alto para baixo. Significa o seguinte: Deus aprove a morte de Jesus hoje. Nós temos acesso a esse Deus. Amém? A morte então teve um propósito. A morte veio ou não veio? Sim, sendo Jesus Deus ou não, ele morreu. Porque ninguém é eterno. Sim. Então o diferencial, Paulo fala o seguinte: olha, a fé de vocês é vã se esse Jesus que a gente crê não ressuscita. A gente não estaria aqui nesse lugar agora. E ele prediz que ia ressuscitar. Ele falou, existem inúmeras profecias que esse Jesus tinha que ressuscitar. Agora, por que tinha que ressuscitar? Porque se ele ressuscita, ele vence a morte. E não existe outra mensagem, outro Deus que vence a morte. E se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, nós também venceremos a morte eterna. Somos então herdeiros de uma promessa que ele conquistou na cruz. Porque ele foi fiel, Deus, o Pai, o ressuscitou. Vamos ler o que aconteceu?
o pessoal estava em luto no sábado, um sábado de silêncio, de angústia, de algumas dúvidas. Vamos lá, gente. Quem aqui não seria um daqueles discípulos? Pô, Jesus era diferenciado, mas ressuscitar? Será? Assim, pô, o cara já curou, já profetizou, o cara já expulsou demônios, o cara já era diferente, mas será mesmo que ele vai ressuscitar? Só eu? Não. Eu acho que é um pensamento normal. Então eles estavam num momento de dor. Maria foi ao túmulo em Mateus 28, vamos ler. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Pessoal, eu sei que isso aqui é meio grandioso, né? Parece realmente um filme de ficção. É uma coisa que para nossa concepção humana entender isso. Mas eu oro para que o Espírito Santo ministre fé no teu coração. E sabe que nós não servimos uma fé humana, nós não temos fé em algo humano, é algo realmente sobrenatural. Olha só o que acontece. E o seu aspecto, ou seja, esse anjo, era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como já havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, repete comigo, temor e alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Correram por quê? Porque estão com muita alegria. É algo que elas esperavam, ou talvez não esperavam, foram porque é um ritual de talvez ali fazer um check-up do túmulo e cuidar do túmulo, mas foram surpreendidas. E eu quero declarar nessa noite, na vida de vocês, na nossa vida, que o Senhor surpreendeu a muitos e Ele continua surpreendendo. Ele pode nos surpreender. Jesus apareceu. Estude a palavra, estude documentos e manuscritos que Jesus ressurreto não foi assim. Voltei, tchau. Sabe? A Bíblia fala que Jesus ressurreto, ele caminha com os discípulos durante 40 dias, falando coisas concernentes ao reino. Muitas pessoas testemunharam esse Jesus ressurreto. Irmãos, quem está aqui, quem pode dizer glória a Deus por isso? Nós somos meio malucos? Somos, afinal, vamos lá, eu não sei se você é crente, se você não está aqui, assim, crê num evangelho que Deus abre um mar, numa história que um Deus renuncia à divindade e vem à terra, e ainda nasce de uma virgem, não faz muito sentido, mas se a fé tivesse respostas para tudo, qual seria o motivo da fé? A fé tem justamente esse risco, esse quê de incerteza, que só tem uma coisa que molda, é o poder do Espírito Santo que convence os nossos corações. Então, pastor, você não quer evidências? Eu estudo por evidências e encorajo cada um de vocês, estudem por evidências. Porque eu creio que quanto mais vocês estudarem por evidências, mais a vossa fé será fortificada e fortalecida em Cristo Jesus. A ciência, ao meu ver, não antagoniza a nossa fé em Cristo. A ciência coopera e colabora com a minha fé em Jesus. Os historiadores falam sobre isso, a história conta sobre isso. Então, irmãos, Jesus agora não é apenas um falastrão. Nós acabamos de ler, tudo o que ele anunciou aconteceu. Jesus ratifica as suas promessas com a veracidade da sua ressurreição. Nós não seguimos um falastrão, nós não seguimos um cara acima da média, nós não seguimos um vendedor de uma ideia, nós não seguimos uma pessoa extraordinária, nós seguimos o Filho de Deus, a raiz de Davi, a estrela da manhã. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu, ainda falta uma, e eu vou falar isso no final. Jesus, ele mostra que além de ter morrido, ele ressuscita, como ele tinha também falado.
Romanos, capítulo 8, diz o seguinte: isso aqui é poderoso, eu oro, eu quero que você deixe essa palavra penetrar no seu coração. Olha só que poderoso. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês. Essa aqui é uma carta de Paulo aos Romanos, muitos anos depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Paulo evidencia em uma das suas cartas e epístolas que tinham muitas testemunhas, mais de centenas de testemunhas que viram Jesus ressurreto. E uma delas, Paulo está falando o seguinte: olha, se esse Jesus que habita entre vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou, a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Existe uma sentença de Swindoll que diz, que é muito interessante, eu quero entrar numa dinâmica com vocês. Diz o seguinte: o diabo, as trevas e a morte podem até celebrar e te ameaçar. As dores da vida podem até soar como uma derrota, mas não se preocupem. As forças do mal estão apenas dando os últimos suspiros até a ressurreição. Nós entendemos que para alguns, como eu falei na semana passada, esse momento de angústia, onde está a promessa, para alguns perdura mais que outros. Talvez para você está sendo mais difícil. Mas se você continuar perseverando, se você crer naquilo que Deus prometeu, se crer naquilo que Deus fez em Jesus, irmãos, a morte está dando os seus últimos suspiros até que Deus estabeleça tudo o que Ele prometeu. O que Ele deu, Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Irmãos, a história da ressurreição de Cristo é intensamente racional e intensamente pessoal. Deus ressuscitou porque Ele quer habitar em nosso meio. Ele quer habitar em nós. Para nos prover uma promessa para quem Jesus aparece. E para quem Jesus apareceu naquele momento, quando Maria sofria e chorava a sua dor, Jesus apareceu. Jesus apareceu para aqueles que sofriam. Salmos capítulo 34 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Irmãos, ouve aqui. Você não está aqui à toa. Como a Sabrina falou, talvez você tenha vindo um pouco forçado. Não importa. Talvez o seu momento de circunstância, de dor, de luto, de sofrimento está tão grande que está deturpando quem Deus é para você. E a partir da falta de revelação de quem Deus é para você, você vai ficar em crise em relação a quem você é. Porque para que você entenda quem você é, você precisa entender quem Deus é. A partir da revelação de quem Deus é, você vai entender o que Ele quer para você, o que Ele quer fazer através da sua vida. Quantos aqui podem dizer amém por isso? Então, não deixe que a circunstância penosa, o luto, o sofrimento, o trauma, o que eu tenho percebido, nós pedimos, nós insistimos, nós sofremos e Deus parece que não está se manifestando, Ele não está nem aí para o nosso problema, e essa é a verdade. Nós somos humanos, somos falhos, e tudo bem pensar assim, mas eu oro e rogo para que vocês que não deixem que essas circunstâncias terrenas deturpem o amor precioso de Deus para nós. Amém? Mas Jesus apareceu para que eles sofrem, Jesus pode aparecer para você no teu sofrimento de hoje. Se Jesus ressuscitou, Ele pode aparecer na tua circunstância nessa noite. Mesmo que ela seja tão difícil, mesmo que você não esteja mais suportando. Jesus também apareceu para aqueles que duvidavam. E tudo bem duvidar. Tudo bem questionar se esse Deus realmente é o Deus que os meus avós falavam, que os meus pais falavam. Tudo bem questionar. Olha o que aconteceu. Eu acho que tem uma galera aqui, como eu já fui, muito parecido com esse homem chamado Tomé. João 20 diz, ora, Tomé, um dos 12, ou seja, Tomé era discípulo de Jesus, sim ou não, irmãos? Tomé não era qualquer um andando ali que ouviu sobre Jesus, era discípulo, chegado, sentou na mesa, teve a ceia, ele andou, viu o que Jesus fez, mas ainda duvidou. Então tudo bem duvidar, tudo bem duvidar. Porque olha só o que Jesus faz com aqueles que duvidam. Ele disse,
disseram para Tomé, nós vimos o Senhor. Então Tomé respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Jesus, então, aparece novamente aos discípulos. Repete comigo aí, novamente. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Creia. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Agora, de novo, vamos levantar um pouco a bola de Tomé, porque ele tem motivos para fazer isso, tudo bem duvidar. Você que está aqui hoje, e você questiona, duvida, tudo bem. Jesus pode aparecer para você também. Porque embora ele fale, bem-aventurado aquele que não vê, mas crê, ele também mostra compaixão e graça para aqueles que duvidam. Por isso Jesus ressuscitou, irmãos. Agora, deixa eu te dizer, Jesus não se sente ofendido com as suas dúvidas. Jesus não está assim, ai, será que ele vai crer em mim? E se ele não crer? Sabe, Jesus não está roendo unhas, nunca roeu. Quando o homem peca no Éden, Deus não fica assim, olha eu, all myself, que é oh my God, né? All myself. Obrigado pela risada aí. E agora o que será? Deus não entra em crise, não perde sua soberania. Ele está no controle de todas as coisas, o que diz a respeito sobre sua confiança no seu grande poder e soberania, e é nisso que precisamos estar enxertados. Se Ele continua reinando, nós continuamos sendo fiéis e perseverando. E Jesus, então, está honrando. Ele não fica ofendido com os seus questionamentos, mas certifique-se de que você está buscando as respostas certas nos lugares certos. O grande lance é que você quer responder perguntas em lugares que as respostas vão dar um outro tom para essas perguntas, podem responder para você, mas não são respostas que vão literalmente decretar a verdade que você está procurando. Tudo bem questionar, mas procure as respostas certas nos lugares certos. Olha só, Jesus apareceu para os que desistiram. Se você está aqui nessa noite, se você está assistindo essa live hoje, talvez você tenha desistido da fé. E olha aqui, o que eu vejo como pastor, que é muito natural. Muitos não deixam de vocalizar a fé em Jesus, mas vivem como se deixassem. Muitos não têm a audácia de dizer, Deus não é real, mas vivem como? É tipo assim, olha, deixa eu errar até o limite. Ai de mim dizer que Deus não é real, mas vivem como apóstatas. Apostataram da fé, ou seja, se desviaram, abandonaram a fé. Quem pode dizer, ei, estou aqui, misericórdia, vamos lá, eu ia falar assim, quem pode dizer amém? Amém não. Misericórdia, vamos lá. Muitos de nós não vocalizamos, mas nós vivemos como se Deus não existisse. E Deus também pode aparecer para você hoje. Se você desistiu, Deus não desiste de você. Lucas 24 conta a história de 2 homens que abandonaram Jerusalém. Até ouviram rumores que Jesus ressuscitou, mas eles foram embora para casa. Foram para Emaús. Jesus apareceu para eles. Irmãos, Jesus aparece no teu deserto. Jesus aparece quando você questiona. Jesus aparece quando você duvida. Jesus pode aparecer quando você está em dor. Jesus pode aparecer quando você está sendo traído e pensa que ninguém mais te ama. Jesus pode continuar aparecendo até se você desiste de crer que Ele é real. Foi o que ele fez com esses 2 homens. A Bíblia fala que esses homens começaram a arder o coração, vendo a presença dele, e ele fala, porventura não queimava o teu coração quando ele falava das Escrituras? Era como se eles estivessem cegos. E muitos de nós talvez estejamos cegos, perdemos a nossa fé por ter sido traído, por fomos tão desencorajados, vimos tantas coisas erradas e aquilo vai baqueando a gente, magoando a gente, decepcionando a gente, e quem paga a conta é sempre Jesus. A instituição fere, pastores traem, magoam, manipulam, e quem sempre paga a conta é o nosso Deus, que continua sendo santo e te amando. Ninguém apostata da fé da sexta para domingo. É sempre um processo.
Adrenalina no início nunca faz você sentir que você vai apostatar, você vai abandonar. Mas aquela dor começa a se acumular e você começa a se afastar dos irmãos, da comunhão. E você começa a ouvir mentiras que parecem verdade. Sofisma começam a penetrar. E no final, o Deus dos vossos avós e o Deus do vosso pai é apenas o Deus dos vossos pais e o Deus dos vossos avós. Não é o meu Deus. Afinal, essa é a consequência lógica de alguém que foi tão ferido. E Tozer diz que toda heresia nasce no berço da decepção. Ou seja, eu criei, eu pensei, eu fiz tudo o que tinha que acontecer. Jesus não fez nada, as pessoas me traíram, as pessoas me amaldiçoaram, me magoaram. Agora, quem paga a conta é Deus. Eu estou longe de Deus, mesmo que eu não vocalize isso. Então, se você desistiu, se você abandonou o barco, deixa eu te dizer, em nome de Jesus, deixa que Jesus apareça para você. E para de vitimizar constantemente as suas mágoas. Olha para o alvo que é Cristo e deixa o passado ser o passado. Se o Senhor apareceu para aqueles homens que abandonaram e foram para Emaús, o Senhor pode aparecer para nós, irmãos. Há esperança. Agora, será que estamos atentos a ouvir a sua voz? Até hoje Deus continua aparecendo. Olha, Apocalipse 3 fala o seguinte, olha, eis que estou à porta e bato. Se você bater, se você abrir e se você me convidar, eu vou entrar, eu me assentarei e tomarei a ceia com você. O que Jesus está dizendo é que Ele está pronto, Ele está desejoso de ter uma relação conosco. Quem pode dizer amém? Jesus também aparece para os insaciáveis, a forma como Pedro e João, eu não li sobre isso, mas Pedro e João ouvem, olha aqui, ó, Pedro e João ouvem, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Pedro e João começam a correr para o túmulo. São insaciáveis em ver a veracidade do que Jesus tinha prometido. Os discípulos de Emaús voltam para casa, voltam para o conforto, abandonam a missão. Entendem a diferença? Ouviram a mesma coisa. Porque os discípulos que foram embora tinham ouvido que Jesus tinha ressuscitado, mas não vão verificar. Irmãos, não desistam. E a melhor forma que a gente honra o sacrifício e o legado de Cristo é não abandonando, não desistindo, não desanimando. O Senhor é conosco, que Ele possa renovar as nossas forças. Jesus aparece para aqueles que são insaciáveis, aqueles que querem mais. Olha, a Bíblia fala que homens começaram a construir a igreja, foram cheios do Espírito Santo, e aí Jesus andou com eles e falou o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, olha, permanecei em Jerusalém, até que venha sobre vocês o poder do Espírito Santo, e vocês serão revestidos com o meu poder, com o poder que vem do alto, e vocês serão minhas testemunhas no Rio de Janeiro, em Botafogo, em Samaria, até os confins da terra. Quem está aqui, irmãos? O que difere os discípulos de Jesus, que criam que Jesus era um Jesus até sexta-feira, mas tinham aqueles que queriam que Jesus fosse mais que uma sexta-feira, que a ressurreição fosse um legado que mudasse e impactasse a vida deles. E Jesus, da mesma forma que prometeu inúmeras coisas e cumpriu, prometeu que também como ressuscitou e prometeu que o seu Espírito Santo viria, Ele também irá voltar. E os seus insaciáveis, ou aqueles que não estão apenas contentes pelo que Jesus fez, eles querem mais, eles querem se tornar participantes daquilo que Deus ainda quer fazer e está fazendo na terra, irmãos. Se Ele prometeu que vai voltar, nós vamos coparticipar com Ele, termos o privilégio de preparar o caminho da segunda volta de Cristo. É isso que nós cremos, pastor, e se você morrer, isso não acontecer, eu vou morrer anunciando que Ele vai voltar e preparando a minha próxima geração, e que a minha próxima geração prepare a sua próxima geração. E uma das características dos insaciáveis é que eles estão correndo para anunciar, se Jesus ressuscitou, Ele também voltará. Irmãos, que isso queime no nosso coração, e se não queime em nosso coração, é porque alguma outra coisa está substituindo o que só o Senhor poderia ocupar. Jesus prova que depois de domingo Ele não era apenas um falastrão, Ele era um Deus ressurreto, Ele era a raiz de Davi, era o Filho de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, depois de domingo, pode estar aqui nessa noite fazendo com que a gente cante que Ele é o alfa e o ômega, ou seja, o início e o fim. Jesus, por causa que domingo aconteceu, e que domingo também aconteça na sua vida. Aquilo que morreu, o Senhor pode ressuscitar, meu irmão. Teus relacionamentos, você que não perdoa pessoas que te feriram, que o Senhor ressuscite essa compaixão no teu coração. O teu amor por pessoas e o teu amor principalmente ao Senhor. Amém? Irmãos, depois de domingo,
Jesus não foi apenas um revolucionário. Ele prova que Jesus era o Criador dos céus e da terra, sem mancha, sem ruga, sem pecado. Ele é o Cordeiro realmente de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém chega ao Pai se não fosse por Ele. Jesus prova com a sua ressurreição que Ele tem um plano para cada um de nós e nos dá uma esperança de dias melhores e uma eternidade reinando com Ele. A primeira carta de Coríntios diz: por seu poder. Se você puder, vamos ler isso juntos com convicção no seu coração. Diga: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Nós não servimos uma história. Nós servimos um futuro. E a história ratifica por que nós cremos nesse futuro. Nós conhecemos quem Deus é e queremos conhecê-lo cada vez mais. Jesus, ao ressuscitar, mostra que Ele pode aparecer e restaurar o que Ele quer restaurar nas nossas vidas. Se Ele venceu a morte, Ele pode vencer qualquer que seja a tribulação e circunstância da nossa vida hoje. Tristeza, alguns pecados, mentalidades, sofismas, que o Senhor, além da minha palavra, além de uma canção, além de uma ambiência, que o Senhor faça o que só Ele pode fazer na sua vida. Mas eu sinto dizer nessa noite, eu sinto de compartilhar algo com você. Quando Jesus aparece, existe cura. E eu não sei porquê, mas eu não falei isso de manhã, mas eu sinto que pessoas nessa noite precisam ser curadas. Caramba, você é muito profeta, hein? Não, não é. Eu sei que é clichê, mas eu sinto isso no meu coração. Honre a ressurreição, vivendo em prol daquele que ressuscitou e morreu por você. Não deixe que a dor defina quem você é. Porque esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu avanço e prossigo para o alvo da minha soberana vocação, que é Cristo Jesus. Irmãos, eu não estou falando de uma fórmula coach, eu não estou falando de uma fórmula que você vai fazer em 40 dias e vai acontecer algo. Eu estou falando de um Deus que renuncia à divindade, renuncia à glória dos anjos, vem sobre nós, vem em nós, vem no meio de nós para morrer pelos nossos pecados. Ele fez um caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos. Não existe uma geração, queria chamar o time de música aqui, não existe uma geração, preste atenção nisso, não existe uma geração que presenciou uma leveza tão instantânea quanto aqueles homens aqui que a gente leu. Preste atenção no que eu estou falando. Não existe nenhuma geração que presenciou de uma hora para outra um peso sendo tirado, dissipado para uma leveza. Entende isso? Eu falei semana passada, você imagina uma galera que quando pecava tinha que fazer sacrifícios de animais. Vocês estão aqui, irmãos? Vocês estão aqui? De repente, eles seguem Jesus durante anos, começam a ouvir sobre promessas, e aí Jesus fala o seguinte: olha, eu vou morrer. E quando eu morrer, vai acontecer a expiação dos seus pecados, vocês vão ter acesso ao Santo dos Santos. A gente leu em Hebreus, agora vocês têm acesso pelo novo e vivo caminho, ao Santo dos Santos. Antes de nós, eram algumas pessoas específicas que podiam entrar, era todo um sistema, uma logística, uma estrutura. Jesus, ao morrer, rasga aquela limitação. Aqueles homens que outrora estavam pesados no ritual, agora conseguem ter acesso a Deus. Que o Evangelho que nós não desmereçamos o Evangelho, o que Jesus fez por nós. Nós hoje temos acesso a Deus. Deixa eu repetir. Nós hoje temos acesso não a um Deus que morreu, mas a um Deus que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Se Jesus apareceu para quem sofre, Ele pode aparecer para você. Se Jesus apareceu para quem duvidava, Ele pode aparecer. Tua dúvida não o escandaliza. Se Jesus apareceu para aqueles que desistiram, se você desistiu, Deus pode aparecer para você. Reavivar o teu coração. Se Jesus apareceu para os insaciáveis, ou seja, nós queremos mais, que nós possamos desejar mais ainda, cooperar e ver o que Ele tem para nós. Quantos desejam isso? Quantos são gratos pelo grande amor dEle? Nós temos acesso
por algo que só Ele fez por nós. Samuel, eu já ouvi essa historinha milhares de vezes. Eu queria que você olhasse para mim e entendesse qual é um problema da crise de uma sociedade de hoje. Sempre foi. É o peso moral. Eu acho que ninguém aqui nesse lugar entrou numa escola e matou crianças. Ninguém aqui deve ter feito isso. Muito improvável. Talvez você nunca tenha estuprado uma pessoa inocente. Você nunca tenha molestado uma criança. Você nunca tenha assassinado, nunca tenha roubado. Então, diante de tanta maldade e malignidade que está acontecendo no mundo, nós nos sentimos até muito bem, obrigado. E esse é um problema. Por quê? Porque o que eu li em Romanos é o seguinte: nós estávamos encurralados no pecado. Enquanto nós não reconhecemos o problema, nós não clamaremos por uma solução. Precisamos estar conscientes que todos nós, sendo fiéis às nossas esposas, aos nossos cônjuges, pagando os nossos impostos, não sendo mentirosos, sendo bons o máximo possível, ainda assim estamos longe de Deus. Só em Jesus podemos encontrar solução. Irmãos, você ouve isso? Então a tua moralidade, a minha moralidade não é capaz de restaurar o meu relacionamento com Deus. Só alguém e só algo que pode nos reatar e nos redimir é a cruz de Cristo, cheia de sangue. E não é por causa do sangue, mas é por causa de um sacrifício de pureza que Jesus representa. Ele morreu por nós para nos dar acesso a Deus. Por isso nós louvamos o teu nome. Se você puder, levante-se, nós vamos orar. Se existe alguém aqui, você já ouviu essa história milhares de vezes, sabe? É tempo de voltar. É tempo de voltar e esquecer aquilo que te feriu, aquilo que te decepcionou, e que você possa confessar a Jesus. Se você está se sentindo longe de Jesus, se você está se sentindo, sabe, um vazio dentro de você, e por mais que na tua cabeça faça sentido porque você vive dessa forma, deixa eu declarar: Jesus quer aparecer para você. Jesus quer nos santificar. Jesus quer nos dar uma palavra de vida. Todo mundo, sem exceção, feche os seus olhos, repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu reconheço o Senhor como meu único Salvador. Perdoe os meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador. Eu me arrependo dos meus maus caminhos e confesso a Ti como meu Salvador. Obrigado pela Tua morte. Obrigado porque hoje eu estou mais perto de Ti. Obrigado pelo Teu sangue derramado naquela cruz. E muito obrigado porque o Senhor ressuscitou. Se você puder, levante as suas mãos. Vamos começar a adorar Jesus. Se você entende essa mensagem, a essência dessa mensagem, o que ela significa para você, nós vamos adorar Jesus porque hoje estamos mais perto dEle. Estamos mais perto dEle. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. De mim mesmo, me fascina com Tua vida em meu ser, com Tua vida em meu ser. Vem e quebra, me faz de novo. Sou Teu odre, és vinho novo, me fascina com Tua vida em meu ser. Jesus, a Tua cruz conquistou meu coração. Tua graça despertou minha paixão.
Somente pelo sangue eu posso ver. A tua presença é o meu maior prazer. Só a tua glória é o que me faz viver. O véu que se rasgou me fez estar mais perto de ti. Estou. Você pode cantar isso nessa noite. Mais perto de ti. O véu que se rasgou não existe mais. Mais perto de ti estou. 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 Vamos declarar, meu Jesus. Meu Jesus, a tua cruz conquistou meu coração. A tua graça despertou minha paixão. Somente pelo sangue eu posso ver. Meu Jesus, a tua presença é o meu maior prazer. Só a tua glória, só a tua glória é o que me faz viver. O véu que se rasgou me fez estar mais perto de ti. Mais perto de ti mais perto de ti o véu que se rasgou me fez estar mais perto de ti mais perto de ti mais perto de ti mais perto de ti dos pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
Se você puder, vamos cantar mais uma vez. Que nos lava com toda a força do seu coração e com fé. Declare. Então Jesus, quando estavam com os seus discípulos, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Nós estamos aqui porque Jesus fez um caminho e nós estamos honrando o seu legado que Ele iniciou em nós. Quantos podem dizer amém por isso? E também no vinho, que é um suco de uva que a gente deu para você, representa o sangue de Jesus. É o sangue que foi derramado. Por causa da sua morte, Deus olha para você, não de acordo com os seus pecados e iniquidades, mas com a lente do sangue de Jesus. E é por isso que somos gratos, por isso nós cantamos isso aqui, que nos faz mais alvos do que a neve. Ele purificou os nossos pecados, nos lavou, e nós somos livres por causa de Jesus. Se existe alguém aqui nessa noite, se você está online conosco, você precisa entregar sua vida a Jesus. Eu sei que talvez na sua cabeça você já tenha ouvido essa historinha milhares de vezes, e talvez ela é apenas uma historinha para você, mas deixa eu te falar, a Bíblia também nos orienta sobre professar, sobre confessar, vocalizar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração antes, que você declara que você é um pecador e você se arrepende dos seus pecados, deixa eu te dizer, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Busque enquanto você pode achá-lo, irmãos, porque a solução dos nossos problemas, da eternidade, da morte eterna e termos a vida eterna, não está no nosso crivo moral, mas está no sangue de Jesus. Quando estamos nele, nós não conheceremos a morte. É isso que cremos. Sim, morreremos nesse mundo, mas morreremos para viver uma realidade eterna com o nosso Deus. Nós cremos nisso. E se você deposita a sua fé em Jesus, você crê que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Mas eu queria, nesses minutos, e eu preciso que você seja muito ousado. Se Jesus apareceu para quem estava sofrendo, Ele pode aparecer para você. Se Jesus apareceu para quem estava questionando, Ele pode aparecer para você na sua dúvida. Ele pode aparecer na sua desistência. E Ele pode aparecer para aqueles que estão querendo mais dEle. Eu quero orar por você. Se você tem alguma situação na sua vida e, cara, isso está mexendo no teu coração, é algum peso, nós não temos muito tempo. Vamos ser muito práticos. Ninguém vai te empurrar, ninguém vai fazer nada com você, mas nós queremos liberar uma oração que Deus possa tocar no teu coração. Mas é importante que nós tenhamos ousadia para certos movimentos, sabe? E a gente pare um pouco de pensar na nossa reputação, na nossa imagem, e a gente começa a querer e desejar algo que só o Senhor pode liberar sobre nós. E muitas dessas coisas têm a ver com a nossa sede, com a nossa fome, com a nossa busca por Ele. O Senhor nos salvou em Jesus e Ele tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. Nesse momento eu quero encorajar você a beber esse suco de uva. Se você entende que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você está honrando a sua morte. Se você confessou que Jesus é o seu Senhor, então você está apto a beber esse suco de uva que representa o sangue de Jesus. Se você confessou que Jesus é o seu Salvador, você está apto a comer desse pedaço de pão que representa a carne dele. Isso tudo é um símbolo, é um simbolismo que nós estamos entronizando o feito dele, que Jesus fez por nós na cruz. Em nome de Jesus, que nos lava do nosso pecado. Vamos cantar mais uma vez. Se você quer receber oração, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Tenha fé que Deus pode mover algo sobrenatural na sua vida. Vamos aqui receber.
Aleluia. Existe alguém nesse lugar. Não se preocupe quem está na sua direita, na sua esquerda. Não se preocupe, mas se você quer entregar sua vida a Jesus, você quer declarar, quer saber? Tem um vazio em mim, eu estou muito distante, eu reconheço realmente que eu tenho as minhas falhas. Por mais que essas falhas não sejam tão ruins, eu ainda preciso de um Salvador. Se existe alguém que quer declarar Jesus é o seu Senhor e Salvador, levante a sua mão. Se você quer voltar aos caminhos de Jesus, confesse a Ele enquanto você pode achar. Levante a sua mão, porque essa é a melhor decisão que você pode tomar. Existe alguém aqui? Levante a mão para que eu possa ver. Vamos lá. Porque todos que estão aqui já confessaram Cristo como seu Senhor. Essa é a melhor decisão que mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Se existe alguém que quer declarar, Senhor, eu quero reconhecer que você é o meu Senhor e meu Salvador. Eu me arrependo dos meus caminhos, maus caminhos. Se existe alguém aqui e você quer tomar essa decisão, levante as suas mãos. Estamos dando mais um tempo. Se você quer receber a oração, nós também queremos orar por você, ministrar esse poder da ressurreição de Jesus na sua vida. Não existe nada que tenha poder contra a vida de Deus. Não duvide. Não duvide, não questione. O Senhor pode se mover, pode te surpreender, porque Ele tem o desejo, Ele te ama. Então vem aqui, vamos orar. Quantos aqui estão felizes por estarem no teatro nessa noite? Que Deus te abençoe, que o Senhor te sustente. Nós vamos orar por algumas pessoas que desejam oração. Se você necessita de sentir liberto, se você necessita de cura, nós queremos orar por você. Nós temos aqui uma pessoa que está declarando sua fé e confessando Jesus como seu Senhor. Vamos lá, Red Church, vamos celebrar. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida em abundância. Nós somos livres, não para pretexto da nossa malícia, mas como servos de Deus. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado porque o Senhor ministra a vida em nós. Aqueles que estão desencorajados, que o Senhor encoraje, pelo poder que o Senhor tem, não em nós. Deus, eu oro para que a gente saia desse lugar agora. Estenda suas mãos, levante suas mãos. Que nós tenhamos uma semana de paz, que nós tenhamos uma semana de convicção e de proximidade com o Senhor. Que todo o mal que está à nossa porta, tentando desestruturar, toda a tentação, tentando nos afastar da nossa relação contigo, eu oro, Deus, nos ajude, nos dê sabedoria, constrangimento pelo teu grande amor por nós. Que nós possamos ter santidade, que nós possamos querer mais da tua presença, que possamos perdoar aqueles que nos feriram e possamos caminhar, avançar para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos para que o Senhor cure as nossas emoções, sabe, o Senhor possa ministrar o teu grande poder, a tua esperança que está na tua palavra. Nós te amamos, Jesus. Você pode declarar palavras de amor a Ele. Ei, você não entendeu? Você pode declarar palavras de amor a Ele. Se você é grato por que Jesus fez por você na cruz, você pode levantar suas mãos, você pode levantar a sua voz e declarar: Senhor, obrigado, nós te amamos. O Senhor fez um caminho para mim, o Senhor fez um caminho para mim que eu não poderia fazer. A tua cruz mudou o meu destino, a tua cruz mudou a minha identidade, a tua cruz mudou a minha sorte. Agora eu quero viver para o Senhor, e se preciso for, eu vou morrer para a tua glória. Vamos, Red Church, vamos ser testemunhas da mensagem do Evangelho. Levante a sua voz e diga: o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e está. És invencível, inigualável, diga.
Vamos cantar isso mais uma vez. És invencível, diga! Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino. Teu é o reino, acima de todo nome. Vamos, és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. E dá vontade de continuar, não é? Senhor, nós somos gratos pelo seu grande amor por nós. Ministra vida, ministra alegria, ministra esperança em cada coração. Espírito de morte, espírito de desistência, espírito de questionamento, que seja maior do que a nossa convicção do Senhor, nós declaramos, caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor faça com que a gente se esvazie de nós mesmos, do nosso orgulho, para que o Senhor entre em nós de forma plena. Abençoa cada um, nos dê uma semana, uma noite de paz, de vitória, de alegria, de conquistas. Nós te amamos, somos gratos a Ti. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Todos podem dizer? Mais forte, amém?